Olá, turma, eu sou a professora Ana Lídia e a aula de hoje é sobre superfície equipotencial e trabalho da força elétrica. Ora, Ana Lídia, mas já não falamos disso? Sim, estamos relembrando. Estamos passando essa revisão dessa parte da matéria. Vamos começar. Gosto de falar sobre potencial elétrico, porque eu gosto de falar sobre energia. E o potencial elétrico, para quem esqueceu, é a energia que uma carga consegue carregar. A energia potencial elétrica, ela só acontece na presença de outra carga. Show! Mas essa carga, para poder conseguir fazer com que ela saia do lugar, ela tem uma energia armazenada em si. E a gente chama a energia armazenada de energia potencial. Ok? Beleza? Então tá. Potencial elétrico é a energia que é atribuído a uma carga. Show! Então, avalie essa calota aqui para mim. Avalie essa calota aqui comigo. Gente, eu tenho uma carga que eu, digamos, eu vou abandonar aqui em qualquer parte dessa calota aqui. O que eu posso analisar sobre a energia em relação... Eu estou escolhendo pontos geométricos para analisar essa carga aqui em relação a esse ponto. O que ela faz? E aqui? E aqui? E aqui? É isso que nós estamos fazendo, nós estamos analisando, ok? Então, eu percebo que a energia que ela emana num determinado raio circuncêntrico, né? Um círculo, por exemplo, se eu vejo de cima, ou então uma esfera, eu tenho a mesma energia por carga, ou seja, eu tenho a mesma voltagem, o mesmo potencial elétrico, ok? Então, nós estamos falando sobre isso. Superfícies equipotenciais, potenciais iguais em relação a pontos diferentes, mas o potencial, a energia que aquela carga emana naquela calota esférica ali, naquela parte esférica, nessa esfera, vai ser sempre a mesma. Agora, se eu escolho um outro ponto distante, vamos ver aqui. Vamos ver para uma carga pontual, ok? Tem essa carga aqui positiva e vou delimitar aqui, ó. Delimitei a carga, ok? Esse círculo aqui. Então, em relação à energia que essa carga emana, é que ela libera, ou que ela armazena em si em relação a esse ponto, vai ser 1. E eu vou dizer que em todo esse ponto, a superfície vai ser equipotencial. Em qualquer lugar desse círculo aqui, ou dessa esfera, eu vou ter a mesma voltagem. Mas agora eu vou escolher um ponto mais afastado, ok? Em relação a essa carga, um outro ponto mais afastado. Cara, tá um ponto, mas a distância, ela tem um envolvimento com o potencial, né? Elas têm uma relação. Então, eu afastei aqui eu estou analisando em relação a esse ponto. Afastei o meu ponto de observação. A energia aqui, em todos esses pontos, a energia potencial elétrica, o potencial elétrico carregado numa carga, a energia não, porque a energia precisa de uma presença. O potencial elétrico armazenado, né, nessa carga em relação a esse ponto vai ser outro, ok? Perdão, vai ser o mesmo em toda essa linha aqui, circuncêntrica, ok? Mas em relação ao ponto A e ao ponto B, eles têm um deslocamento, eles têm uma distância de diferença. O que eu posso dizer? Que a voltagem A vai ser maior do que a voltagem em B, porque perto de cargas positivas a voltagem é maior, perto das cargas negativas a voltagem é menor. Então veja bem o meu outro exemplo. Tem aqui uma carga negativa. Tem um poder de campo que chama para si. Beleza. O que eu posso analisar em relação à esfera A? A esse ponto A. Em relação a esse ponto A, eu tenho em todas essas linhas, em toda essa linha aqui, a voltagem vai ser a mesma. Então, se eu vou escolher esse ponto aqui, Ana Lídia, a voltagem vai ser a mesma que esse ponto aqui, dentro dessa esfera, ou desse círculo.
Agora, em relação ao outro círculo, ao círculo maior, a minha voltagem vai ser em relação ao centro, em relação à superfície desse. A superfície não, ao círculo, ou mesmo se fosse uma colota, mas veja bem, eu aumentei a distância de observação em relação a essa carga, o meu potencial vai ser outro em relação ao ponto A e ponto B. Mas aqui nessa linha, nessa superfície, o potencial vai ser igual. Nossa, Annelise, então é só isso? Sim, é só isso. Uma carga positiva, uma carga pontual eu posso analisar campo, o potencial, as superfícies equipotenciais que podem se formar, ok? E para que isso serve, Annelise, essa superfície equipotencial? Você vai entender já já, quando a gente entrar em trabalho. Mas o que a gente precisa analisar aqui, tá? O que a gente precisa analisar aqui? Que em relação ao ponto A voltagem vai ser menor do que o ponto B. Lembra do que eu te falei? Perto da superfície, perto da carga negativa, o potencial vai ser menor. Então, VA vai ser menor, a voltagem A vai ser menor do que a voltagem em B. Beleza? Vou analisar agora que é um dipolo, tá? Carga negativa com carga positiva. Olha o comportamento aqui do campo, que vai ser o comportamento da linha. Olha aqui como é que eu analiso e como as linhas, importante falar isso, né? Que as linhas da superfície equipotencial, elas são ortogonais, ou seja, são perpendiculares ao vetor campo elétrico. Ou seja, ela é ortogonal em relação às linhas de força. Ok? Estou colocando aí para vocês observarem. Quanto vai ser o potencial aqui, no centro, de separação entre uma carga e outra? Vê lá no FET, ou vê a nossa aula ao vivo, nossa aula ao vivo não, né? Mas veja lá no FET, no simulador, que vai mostrar para. Façam essa experiência lá, vocês vão ver quanto é que vale, ok? E eu tenho aqui duas cargas positivas. Olha o comportamento das linhas. Aqui está a linha de campo, e perpendicular a essas linhas de campo, quem que eu tenho? As minhas superfícies equipotenciais, ok? Então, nessa circunferência aqui, eu tenho uma energia, um potencial, e em todos eles vão ser a mesma potencial, já no outro vai ser outro, já no outro vai ser outro. Como é que eu analiso aqui? VA, se aqui fosse um VA, a voltagem A vai ser maior do que a voltagem B, vai ser maior do que a voltagem C, e por aí vai, ok? Posso analisar também num campo elétrico, em relação, já que as linhas são, como a gente pode ver aqui, são ortogonais, a superfície equipotencial é ortogonal às linhas de campo, posso analisar as linhas de campo de placas paralelas de um campo elétrico uniforme. Posso. Eu vou saber, aqui, ó, a linha, o vetor, ó, a superfície equipotencial, estou vendo V é voltagem. A voltagem A vai ser uma, a voltagem B vai ser outra, e em todos os pontos de A a voltagem vai ser a mesma, em todos os pontos de B a voltagem vai ser a mesma. Porém, não esqueça que a superfície está sempre perpendicular, ortogonal às linhas de campo. Potencial em A vai ser maior do que o potencial em B. E aí, o que eu tenho que guardar? Né? Só para ficar na cabeça de tanto que eu estou falando e falando. Então, vamos lá. As superfícies equipotenciais são ortogonais, ou seja, fazem um ângulo de 90 graus, né? São perpendiculares às linhas de força que representam o campo elétrico, consequentemente, ao vetor campo elétrico, ok? Então, elas fazem aqui, ó, 90 grauzinhos aqui, com as linhas de campo, como eu mostrei para vocês lá. E aí, entra a aplicação. Para que eu fiquei observando tudo aquilo, Ana Lídia? Vi que numa linha a voltagem vai ser uma, na outra linha lá a voltagem vai ser outra, na mesma linha a voltagem vai ser a mesma, ok. Agora, o que eu analiso? Eu imagino essa carga em relação a vários pontos.
Digamos que por a força elétrica mesmo, faça com que essa carga ela se mova de um lugar para um outro, ok? Não vamos esquecer o que é trabalho. Trabalho é força vezes deslocamento, trabalho é energia. A trabalho pode ser a variação menos, né? A variação da energia potencial. E aí, eu atrelando isso às fórmulas que eu conheço de potencial elétrico, eu chego na conclusão que o trabalho é igual a Q vezes U. Quem é U? VA menos VB. Isso a gente já sabe. Trabalho é igual a Q, que é a carga vezes a diferença de potencial. Entre os pontos que eu estou analisando essa carga, ok? Que vai realizar uma força, porque por conta de uma força que acontece, a força elétrica, ela, por exemplo, pode ter movido do ponto A ao ponto B. Agora, analisa aqui comigo nessas linhas aqui, potenciais. Eu sei que o trabalho vai ser a carga, né? Essa carga, que é o valor dessa carga, vezes o ponto que eu estou analisando essa energia. Digamos que eu estou aqui dentro deste... Vou até voltar mais uma para ficar claro. Digamos que eu estou aqui nesse ponto. É VA menos VB. Digamos que a voltagem aqui seja 10. E aqui também vai ser 10. E aqui também vai ser 10. Vai ter trabalho realizado aqui, gente? Não, porque VA menos VB vai significar 10 menos 10. Então, numa linha, numa superfície equipotencial, o trabalho é nulo, ok? O vai dar zero, logo, a diferença de potencial ela vai zerar. E por isso que a gente entende também por que a carga, por que a superfície equipotencial, ela está ortogonal ao campo elétrico. Então, já sei que eu posso relacionar. Para que eu aprendi superfície equipotencial? Para eu poder, por exemplo, analisar o trabalho realizado por essa carga. Eu tenho um VA, ok? Essa carga viajou até, por força elétrica, por atração e repulsão, viajou até VB. Então, olha, ela estava em VA. Em VA, em toda a circunferência de VA, o trabalho é nulo, mas ela se deslocou. De VA para VB, houve uma diferença de potencial. Havendo essa diferença de potencial, VA menos VB, eu descubro o trabalho realizado. Trabalho é força vezes o deslocamento, né? Lá na mecânica. Aqui também vai ser, mas analogamente vai ser a carga que vai realizar esse trabalho da força, né? E a variação a diferença entre as voltagens. Eu tenho o trabalho do campo elétrico uniforme, ok? Coloquei aí a fórmula para vocês. Q igual a E vezes D. E é de campo, Q carga, campo e distância. Todos eles, toda energia de trabalho, a unidade sempre vai ser em joule, energia sempre vai ser joule. Muito provavelmente vocês podem transformar depois no futuro a energia para quilowatt-hora, mas agora a gente precisa saber que trabalho é em joule, ok? Eu tenho aqui o trabalho de um campo elétrico. Aí eu tenho aqui, ó, nessa linha aqui, a voltagem é uma. Vai ser em toda essa linha a voltagem, perdão, porque a voltagem está perpendicular ao campo. Então, aqui em relação a esse ponto aqui, olha, a voltagem é uma, ok? Mas em VB, a voltagem é outra diferença de potencial. Se houve essa diferença de potencial, houve trabalho. Uma coisa que eu não posso esquecer é que o trabalho da força elétrica durante o deslocamento de uma carga elétrica pontiforme sobre uma superfície equipotencial é nula, ok? Como eu falei para vocês. Se nessa superfície aqui, que toda essa superfície e toda dentro dela, dessa esfera, o potencial vai ser igual. Se o potencial vai ser igual, VA menos VB vai dar zero. Então, o trabalho aqui nessa superfície vai ser nula, mas em relação a outro ponto, o trabalho não será nulo, ok? Se eu tenho diferença de potencial. Se eu estou na mesma linha, no mesmo nível geométrico, então eu não tenho diferença de potencial. Meu potencial vai ser o mesmo. Viu como o potencial ele é uma coisa para eu poder prestar atenção, para eu conseguir fazer a minha fórmula no trabalho, para eu poder estudar o trabalho relacionado a essa carga? Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigada e até a próxima.